Bem-vindo ao Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Poma. Nós vamos continuar conversando aqui a respeito da metodologia científica e hoje nós vamos falar sobre citações e referências bibliográficas. Aqui nós vamos falar um pouco do conceito desses dois importantes elementos da escrita científica e também vamos dar alguns modelos para que você possa utilizar nos seus trabalhos e para que você possa, né, fazer as citações e referências de acordo com as normas. Também, no final, nós vamos falar onde você pode encontrar essas normas e quais são essas normas que regem, né, essas importantes formas de referenciar o seu texto da maneira mais correta possível. Mas o que são, na verdade, referências e citações e por que elas são tão importantes, né? Então, no contexto da escrita científica, as citações e referências são elementos que auxiliam na construção do conhecimento. Por quê? Porque elas, primeiro, indicam quem são as autoridades, quem que sabe do assunto mesmo, quem que escreveu sobre isso. Segundo, ela permite que quando uma pessoa faça uma citação, que a gente possa ir até a fonte, que a gente tenha todos os elementos que a gente precisa para encontrar, né, os trabalhos que foram citados, os trabalhos que foram referenciados, e com isso a gente possa fazer a nossa própria leitura e interpretação e avaliar se aquilo que o outro autor escreveu está de fato de acordo, se a gente concorda com isso ou não. Terceiro, ele atribui as responsabilidades pelo conhecimento gerado, né? E essa responsabilidade tem tanto o caráter de dar crédito a quem de fato merece crédito, quanto também, né, dizer quem que é o responsável por aquela informação. Além disso, né, quando a gente utiliza referência e citação, a gente evita um elemento que é muito ruim na escrita científica, que é o plágio, né? O plágio, na verdade, é quando você se apropria de uma informação, de uma ideia, de um escrito de outra pessoa e coloca no seu texto. O problema do plágio é que ele justamente vem afrontar a lei de direitos autorais e isso nós não queremos fazer no nosso texto científico, a gente tem que evitar isso a todo custo, né? Existe uma lei de direitos autorais, é uma lei muito conhecida, né? E a citação e a referência nos auxilia a justamente utilizar e construir o conhecimento sem necessariamente tirar o crédito de quem de fato fez as descobertas ou de quem de fato escreveu determinadas ideias ou princípios ou, né, teorias. Então é por isso que é muito importante essa questão da citação e da referência, né? Vocês já devem ter esbarrado com isso, a gente já deve ter falado em outros vídeos sobre isso, né? E hoje nós vamos tentar aprofundar um pouco mais nesses mecanismos. Bom, vamos lá conversar um pouco a respeito de citações primeiro, né? Bom, o que são as citações, né? As citações, elas são chamadas no texto que indicam, né, que você está fazendo uma citação, que você está utilizando uma ideia de outra pessoa. Então a citação fica no corpo do texto ou, na pior das hipóteses, na nota de rodapé. A citação não é referência, né? A referência ela fica no final do texto. A citação é logo depois que você coloca uma ideia, você indicar quem é o responsável por essa ideia. E para subsidiar esse material que nós estamos falando aqui, eu utilizei as normas, as normas da BNT, né, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eles têm um material, uma norma, que é a norma de informação e documentação, citação em documentos, apresentação. É uma NBR que que está atualizada aí, a NBR 10520, então a gente fez esse texto baseado na NBR 10520, é uma NBR que já está vigente desde 2002, né? Eu só faço uma colocação a respeito disso, porque é a norma onde você vai encontrar todas as informações que nós vamos falar aqui. Então, o que é a citação? A citação é um recurso textual que permite atribuir a responsabilidade de textos, teorias, ideias e obras e resultados científicos. Então, com isso, a gente atribui essa responsabilidade e indica quem foi de fato responsável pela autoria de um determinado material. Existem vários tipos de citação, né? Os tipos de citação mais conhecidos aí são a citação propriamente dita, quando a gente faz uma menção e logo em seguida indica o responsável por aquela ideia, né? Então é muito interessante isso. Você utilizou uma ideia de um trabalho, você logo depois coloca quem é o responsável por essa ideia. Logo depois tem a citação da citação, né? Uma citação
indireta, num texto que não se teve acesso, nós vamos conversar também. Tem a citação direta, quando a gente transcreve um texto, né, para algumas áreas do conhecimento, é muito comum você transcrever uma parte do texto para o seu material. Né? A gente tem também a citação indireta, né, que é um texto baseado na obra do autor. Né? A gente faz essa citação com base nas ideias que ele fez. Nós temos a nota de referência, né, quando a gente indica a fonte consultada. Nós temos as notas de rodapé, em que a gente coloca as indicações, observações e aditamentos feitos pelo autor, e as notas explicativas que são usadas nos comentários. Então, esses são os tipos de citação mais conhecidos. Nós vamos ficar aqui basicamente na citação da citação, citação direta, citação indireta. Porque a citação ela pode aparecer diretamente no texto ou em notas de rodapé. Mas vamos, pelas regras gerais, falar um pouco de maneira geral sobre o que são as citações. Né? A citação é a chamada pelo nome do autor em letras maiúsculas ou minúsculas. Né? Quando a gente está no texto corrido, a gente sempre coloca o nome do autor em letra maiúscula e minúscula, mas quando a gente coloca aquele parêntese no final de uma sentença, a gente coloca o nome do autor todo em letra maiúscula. Né? Então, eu coloquei 2 exemplos aqui e destaquei algumas questões. Então, nesse primeiro exemplo aqui de citação indireta, né, o texto diz o seguinte: a ironia seria assim uma forma implícita de heterogeneidade mostrada, conforme a classificação mostrada por... Né? Então, assim, eu estou atribuindo esse texto, essa ideia, ao Altier Reiris. Né? Então, como isso está no texto, eu vou colocar o nome dele em letras maiúsculas e minúsculas. Você veja ali que o texto está com a primeira letra em maiúsculo, o resto é em minúsculo, porque é o nome próprio. Né? E depois a gente coloca entre parênteses o ano e a página na qual a gente teve acesso a esse material, né? A essa citação. Então, esse é um tipo de citação indireta, né? Onde nós colocamos o nome do autor no contexto do parágrafo mesmo, não entre parênteses, e aí a gente tem esse tipo de citação. Por vezes, o nome do autor vem dentro de parênteses, e aqui eu aproveitei e coloquei outros elementos que estão muito presentes quando a gente fala de citação, né? Que é quando a gente, principalmente na citação direta, quando a gente faz destaques, quando a gente faz interrupções ou quando a gente faz interpolações. Então aqui a gente colocou como citação direta, né, entre parênteses, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Apesar das aparências, a desconstrução, né, que está em negrito, ao contrário, que está em vermelho aqui para destacar que está em negrito. Né? A desconstrução do logocentrismo não é uma psicanálise da filosofia, e aqui a gente coloca os colchetes com 3 pontinhos dentro. Cada elemento desse tem um significado que nós vamos falar. Né? Aqui, o colchete com 3 pontinhos indica supressão, ou seja, nós suprimimos o restante daquilo que estava escrito aqui. Isso é muito comum em citação, você não usa a citação do texto inteiro, a gente pega pequenas partes e colocar esse símbolo indica que a gente fez a supressão de uma parte. E o negrito também, ele é interessante, mas toda vez que a gente coloca negrito, a gente tem que indicar que o grifo é do autor, como nós fizemos aqui embaixo. Então a gente colocou aqui entre parênteses Derrida, que é o nome do autor. Veja que quando está entre parênteses, o nome do autor vem todo em letra maiúscula, vírgula 1967, vírgula página 293, vírgula grifo do autor. Então a gente falou aqui quem é o autor, qual é o ano, colocamos o número da página em que a gente retirou essa citação e esclarecemos que o grifo que está presente aqui é um grifo nosso, não é um grifo que foi de Derrida, é o grifo do autor do texto. Então a gente, né, com isso, conversou aqui a respeito, né, da indicação de supressão, com colchetes e 3 pontinhos. A indicação de interpolação é o colchete sem os 3 pontinhos. E a ênfase no texto pode ser dada por negrito ou por itálico, seguido da expressão, né, grifo do autor, ou grifo nosso. Né? Quando nós vamos colocar também fazer a citação, a gente pode fazer a citação de vários autores. Veja que aqui tem 3 autores, né, o Barbosa, o Campos e Delfine, na verdade é um artigo que tem 2 autores, Campos e Delfine, 2020, e o Paiva, 2004. Então, veja que são 3 obras que corroboram uma mesma ideia, tanto que a gente coloca entre parênteses elas todas.
E aí tem um detalhe interessante, porque como é que a gente faz a citação dos autores, né? Então, quando a gente tem até 3 autores, a gente coloca o nome de todos eles na citação. Então, nesse caso aqui, nós temos uma obra que tem coautoria do Barbosa, do Campos e do Paiva e foi publicada em 2014. Então, até 3 autores, a gente coloca o nome de todos os autores. Quando tem mais de 3 autores, quando tem 5, 4, 5, 6 autores, a gente pode colocar a expressão et al. O que significa et al? Né? Et al significa e colaboradores. Né? Então a gente colocou aqui Barbosa, tem mais 5 colaboradores, mas para não colocar os 5 colaboradores e ganhar um pouco de espaço, a gente pode colocar o et al, que significa e colaboradores e outros, né? Vírgula, né? Et al, ponto, né? Vírgula, o ano em que houve a publicação, e com isso a gente faz uma boa citação de uma obra com mais de 3 autores. Então, vendo essas regras gerais aí de citação, né, vamos pegar um exemplo, né, um pouco paralelo disso, que é quando a gente tem que citar uma obra que a gente não encontra, né, que é o citado por. Nesse caso, quando a gente não encontra uma obra, a gente pode citar a obra com base na citação de outra pessoa. Então a gente pode utilizar a expressão apud, que significa citado por ou segundo, para indicar isso. Né? E aí, nesse caso, a gente tem aqui 2 exemplos. Né? Segundo Silva, entre parênteses, 1983, ou seja, a obra do Silva ela é de 1983, mas eu não achei essa obra. Eu li a citação do Silva em Abreu, 1999, página 3. Então, o que eu posso colocar? Segundo Silva, 1983, apud Abreu 1989 significa, esse apud aqui significa citado por, de acordo ou segundo Abreu. Então eu estou falando aqui do Silva, mas né, com base no trabalho de Abreu de 1999. Então veja que o trabalho de Abreu é de 99, o trabalho do Silva é de 83, um trabalho mais difícil de achar do que o trabalho de Abreu. Então essa é uma possibilidade de utilização, né, utilização da expressão apud. Né? Um outro exemplo é o exemplo em que a gente faz tudo isso dentro dos parênteses. Então, no modelo serial, Gog aqui, 1972, Apud, Nard, 1993. Então, veja que o trabalho do Gog aqui é de 1972. Né? E nós tivemos acesso às informações do trabalho do Gog a partir do trabalho do Nard, de 1993. Então, assim, eu estou dizendo com isso que eu não tive acesso a esse trabalho de 72, mas que eu tive acesso às informações que ele trouxe a partir de uma outra citação ou a partir de um outro trabalho que eu li que fazia referência a ele. Isso é importante porque nós precisamos dar a responsabilidade correta, atribuir a responsabilidade correta. Então, veja que o Nard citou esse trabalho de Gog, né? A ideia é de Gog, embora esteja citado aqui no trabalho do Nard, e eu fiz questão de destacar isso, justamente para evitar uma atribuição incorreta de responsabilidade. A grande questão a respeito desse apud, que eu queria deixar claro para vocês, eu coloco porque é uma ferramenta que se usa, né? Mas é um tipo de citação que deve ser evitada. Você deve usar isso pontualmente quando você tem obras raras ou de difícil acesso. A gente não usa isso com toda frequência. O nosso texto não pode estar cheio de apud, né? Você pode ter um ou outro, né? Mas o importante, né? O mais lógico para o seu trabalho e o mais adequado é que você sempre tenha acesso à obra original para fazer a citação. Não é raro você ver que fulano falou isso no seu trabalho. Aí você vai no trabalho original e você tem uma outra interpretação completamente diferente. Então, por isso que é importante você tratar essa questão de uma maneira muito tranquila, né? E tentar utilizar, buscar as fontes originais, né? Não tem nada como a fonte original, não tem nada como o trabalho original para você saber exatamente aquilo que foi falado ou concluído. Então, fica essa ressalva que o apud existe, mas é para usar com parcimônia, ok? Então, vamos falar 2 tipos de citações mais comuns no trabalho científico, que vocês vão usar muito, né, que são as citações diretas e citações indiretas. Né? Na verdade, citações indiretas a gente já um pouco falou, mas vamos falar um pouco aqui das citações diretas, porque elas têm uma característica muito particular. Né? Então, quando a gente fala das citações diretas, são as citações onde a gente transcreve, ou seja, que a gente copia de fato
aquilo que o autor original falou, né? Então, a gente pode fazer isso, copiar uma parte do trabalho do autor original no nosso trabalho, mas aí você tem que deixar isso muito claro, indicado que é uma citação direta, para evitar acusação de plágio. Para isso, a gente tem duas estratégias: se a citação tiver menos de 3 linhas ou se a citação tiver mais de 3 linhas. Então, se a citação tem menos de 3 linhas, você está copiando, por exemplo, esse trecho aqui. Barbour, 1971, descreve o estudo da morfologia dos terrenos ativos, né? Então veja que é uma citação que tem menos de 3 linhas. Então vou colocar entre aspas. E eu já indiquei antes quem é o autor. Quem é o autor? É o Barbour. Eu coloquei entre aspas, então eu indiquei que isso aqui é uma transcrição do trabalho original do Barbour. Uma outra característica também, uma outra forma, é o que está escrito aqui embaixo. Não se mova, faça de conta que está morta, que está entre parênteses e logo em seguida, que está entre aspas, e logo em seguida está indicado quem são os autores dessa frase. Quem for o autor dessa frase, que eu copiei, foi Clary Bonin, 1985, e essa citação está na página 72. Então veja que eu coloquei entre parênteses o nome dos autores e coloquei entre aspas as citações. Eventualmente a gente copia mais de 3 linhas, copia um parágrafo, copia um trecho, e quando a gente faz isso, a gente não usa aspas, aí a gente dá um destaque maior mesmo. Como é que a gente dá esse destaque maior? Bom, a primeira coisa que a gente faz é que a gente deixa um recuo de 4 centímetros, né, na margem esquerda, e a gente sempre utiliza uma letra menor do que a letra que está sendo utilizada no texto. Então, quando você faz esse tipo de citação com mais de 3 linhas, a gente recua o texto na margem esquerda 4 centímetros e utiliza uma letra menor para indicar que aquilo é uma transcrição. Então veja aí, né, que a gente tem um exemplo, né, a teleconferência permite e tal, e aí no final, entre parênteses, tem o nome do autor que fez é responsável por esse trecho, né, que foi o autor desse texto, né, que é o Nichols. Então veja que a gente tem uma diferença aqui de citação direta com citação indireta, e isso nos dá e tem uma diferença também de citação pequena de 3 linhas e uma citação maior com mais de 3 linhas, né, no que diz respeito à formatação. Isso aqui tudo vai nos indicar, né, quando eu bater o olho no texto eu vou saber, bom, está entre aspas, é porque é uma citação, uma cópia, né, uma transcrição daquilo que outro autor fez. Está recuado, está em letra menor, eu já sei também que é uma transcrição, uma cópia de outro autor. E aí você atribui a responsabilidade dessa cópia à pessoa que de fato redigiu o texto, né? Então, aqui fala um pouco de citação direta. Na citação indireta, a gente coloca a responsabilidade pelas ideias e não necessariamente por meio de uma cópia de um texto, né? Aliás, até explico que existem algumas áreas do conhecimento que utilizam mais citações diretas. Então, as áreas de ciências humanas, as áreas de ciências sociais, elas utilizam muito mais a citação direta do que as áreas de ciências tecnológicas, ciências agrárias. Ciências agrárias usam muito pouco citação direta, a não ser quando está relacionado com sociologia e extensão rural, né? Então, eu estou colocando isso para vocês, justamente para que vocês tenham saibam também essa possibilidade de citação. Então, vamos falar um pouco sobre as chamadas também, né? Existem basicamente dois tipos de chamadas, né, das citações para o nosso trabalho, né? E essas chamadas elas podem variar bastante, né? São vários tipos, tem pelo menos 2 tipos de chamada. Então, vamos falar um pouco sobre os 2 sistemas de chamada, né? O sistema de chamada mais comum é o sistema autor-data. Vocês devem ter percebido que à medida que a gente for falando das citações, nós falamos do autor e da data. E o que significa essa chamada? Significa que com essa informação da citação, autor e data, eu vou poder ir lá nas referências bibliográficas e procurar esse trabalho. Então veja que eu tenho aqui um exemplo do Cross. O Cross ele tem 3 trabalhos aqui. Ele tem o trabalho de 87, 88 e 91. Então quando eu for lá na minha referência bibliográfica, eu vou ter 3 trabalhos de Cross. O trabalho de 87, de 88 e de 91. Já o LaGuardia,
ele teve dois trabalhos citados, LaGuardia e colaboradores. Por que tem aqui esse et al. E esses colaboradores? O que significa? Significa que esse trabalho de LaGuardia tem mais de três autores. Então, eu coloco LaGuardia e colaboradores, né, e outros. Né? E o LaGuardia teve dois trabalhos em 1990, mas como é que eu vou saber qual trabalho que é? E aí, para isso, a gente utiliza essa letrinha A e B para indicar aqui e lá nas referências bibliográficas que o LaGuardia tem dois trabalhos de 1990, e aí eu posso citar o trabalho certo no lugar certo quando eu utilizo essas letrinhas. A gente tem ainda o sistema numérico, né, que é um sistema em que nós vamos citando sequencialmente os trabalhos e que nós vamos colocando números ao invés do nome das pessoas. E esses números eles vão estar relacionados com a referência bibliográfica. Então, se no texto eu tenho o número 1, na referência bibliográfica eu vou ter o 1 e na frente desse 1 a referência completa do trabalho que diz respeito àquela citação. Então são vários tipos de chamada, são duas possibilidades de chamada que tem, embora o sistema autor-data seja muito mais utilizado, né, seja utilizado de maneira muito mais frequente. Bom, gente, falamos aqui a respeito das citações, né, falamos aqui a respeito, né, do que são citações e referências, demos aqui as etapas, falando um pouco aqui da norma que rege as citações e vamos, né, no próximo vídeo falar a respeito das referências bibliográficas. Então, nos vemos em breve. Um forte abraço a todos.